A câmera vai balançar um pouco, tá, guys? Eu estou sem apoio aqui no momento. Então, mais um exemplo. Vou tirar aqui, ó. Exemplo. É o exemplo 6 do livro. E o que ele diz? Função de Heaviside, que ele chamou de H de Heaviside, justamente. Quem não sabe, guys, Heaviside foi um engenheiro elétrico, ok? E essa função foi da chamada de Heaviside em homenagem a ele. Essa função ela representa, de fato, o estado de um circuito elétrico. Normalmente, em um circuito se representa por 1 quando ele está fechado e por 0 quando ele... Não, perdão. 0 quando ele está fechado e 1 quando ele está aberto. Inclusive, por isso que, se vocês prestarem atenção em controles remotos ou botões de liga e desliga de aparelhos, o símbolo é esse, é um círculo com um pauzinho no meio. Na verdade, esse círculo ele representa o número 0 e essa barrinha representa, falei pauzinho, né? Uma barrinha representa o número 1, ou seja, aquele símbolo dos botões de liga e desliga dos aparelhos, na verdade são zeros e uns que representam na engenharia elétrica a questão do circuito ligado ou desligado. Não só na engenharia elétrica, em estudos relacionados à elétrica. Ok, então aqui, ó, nossa função assume só 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado. Em muitos casos o T representa tempo, tá? O tempo nunca é negativo, ok? Então não necessariamente aqui vai representar tempo. Mas aqui o nosso H ela é 0 se T é negativo e 1 se T é positivo. Então ela tem uma interpretação física. Basicamente ela significa que você ligou um circuito. Então no momento que o tempo começou a contar, ou seja, a partir de 0, o circuito está ligado, ou seja, assume o valor 1. E antes disso, assume o valor 0. Isso é utilizado também em programação. Não necessariamente na programação, guys. Na programação você já tem uma linguagem toda pronta. Mas a linguagem mais baixo nível, vamos assim dizer, ela... onde você não tem todas as funções pré-definidas, prontas, o funcionamento através de binários, 0 e 1. Binário porque são 2, né? 2, 0 e 1. Porque um computador funciona dessa forma, mandando informações de pulsos elétricos por caminhos, que é chamado de barramentos. Aí quando ele manda quando tem um circuito fechado, ele está mandando 1. Quando ele fecha o circuito, significa que é 0. E a partir daí é construído toda a questão da linguagem. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, só para vocês verem que a função tão simples, né? Parece que não quer dizer nada. Mas na verdade ela tem uma importância. Então, antes do tempo iniciar, o circuito era desligado. Ok. Agora vamos ver essa função do ponto de vista de limite, guys. De limite, função de Heaviside. Se eu quiser analisar o limite dessa função, caso eu queira, tá? A gente vai querer analisar o limite da nossa função. A gente tem que analisar para a variável próximo de algum número, ou seja, a minha indagação é a respeito do que acontece, qual é o comportamento dessa função quando t se aproxima de algum número. E, guys, o número mais interessante para se estudar nessa função, meu dedo aqui, tá, guys? O mais interessante é o 0. Fora do 0 não é interessante, porque se você olhar aqui, ó, valores com uma certa distância do 0, qualquer distância, na verdade, positiva do 0, a função é constante. Aqui, antes do 0 ela é 1, depois do 0 ela é 1, então não tem muito interesse em estudar o limite. Mas a gente tem um interesse particular no limite dessa função quando t tende a 0. Isso é interessante, por quê? Porque há algo diferenciado aqui, vamos assim dizer, guys. Se você quiser usar a tabela, apesar de a tabela não é tão confiável, mas para certas situações ela ajuda, ok? Vou fazer um rascunho aqui de tabela
Aí aqui eu vou pegar valores t antes do zero, que são negativos, e aqui valores t depois do zero, que são os positivos. Aí aqui a gente vai botar nosso Hzão de t e aqui nosso Hzão de t. É o que acontece, guys. Vamos pegar aqui valores próximos do zero, por exemplo, antes do zero. Antes do zero seria o menos 0,1. Menos 0,1 é um número antes do zero. É negativo, é todo negativo. Os números antes do zero são os negativos. Perdão que eu acabei me enrolando. Aí eu pego um mais próximo ainda. Esse número aqui, guys, ele está mais próximo do zero. O ideal é pegar um bocado, tá? Vou pegar só 4, mas o ideal é pegar muitos. Guys, qual será o valor de h de t para esses? Okay? Aí a gente vai para a função. A função, guys, esse tipo de função, quando você vê essa chavezinha, que tem um valor, tem um si, tem outro valor, tem outro si, são funções para ter um certo cuidado, para ter certa cautela, para você respeitar o si, respeitar a condição. E qual é a condição? Qual é o si? Guys, a nossa função sempre ela vai ser zero se nosso t for negativo. Ou seja, para qualquer t que você pegar negativo, o h de t vai dar zero. A nossa função Heaviside, ela sempre vai ser 1 se o t for maior ou igual a zero. Então inclui tanto os positivos quanto o próprio zero. Então respeite o si da função e que é sucesso. Ok, e aqui, guys, não tem muito o que fazer. Perceba que todos os valores de t, por estar antes do zero, são negativos. Então, por todos estarem negativos, entra nessa condição aqui. E para essa condição, a nossa h é o que? É zero, né? É zero. Então, significa que, já que o t é negativo, não importa o valor aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Aí você fala, professor, mas onde entra esse menos 0,1? Não influenciou? Influenciou. Ele influenciou. Ele significa que ele se enquadra aqui. E os números que se enquadram aqui, não importa o valor deles, a função é zero. Então, se enquadrou lá, é 0, 0, 0, 0, 0. Moral da história, quando isso se aproxima de zero, essa parte aqui, a nossa função tende a ser zero. Então, guys, tudo indica até agora que nosso limite é zero. Mas a gente vai pegar do outro lado valores próximos do zero. Aqui eram valores menores, só que agora valores maiores. Por exemplo, o 0,1, o 0,01. Está muito próximo, né? Espero que vocês não se confundam. Vou tentar fazer aqui. O 0,001, o 0001. Na verdade, perceba que quando aproximar do zero aqui, nem importa quais números são. Pelo fato de todos serem maiores que zero, se enquadra. Vamos dar um zoom normal, né? Pronto, aqui todo mundo enxerga, não precisa ficar girando, a cabra fica tonto. Então, todo mundo maior que zero se enquadra nesse segundo caso. E nesse segundo caso, nossa Heaviside vale 1. Então, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. Aí você pode pensar, professor, mas não substitui? Não. Guys, muitas funções, os valores dela vão ser só números, assim, sem a variável. A gente chama de constante. E aí, quando é constante, o valor aqui nem interfere. Então, aqui vai dar 1. Aí, moral da história, tudo indica que o limite é 1. Mas, guys, para valores antes e para valores depois, e tem que ser considerado antes e depois, o limite, bom, de um jeito parecia que dava 0, de outro jeito parecia que dava 1. Ou seja, não tem limite. Para ter limite, quando eu vou aproximando, não importa se eu aproximo por maiores, por menores, se eu for aproximando, a minha função tem que se aproximar de algo. E essa função ela é muito característica, ela é diferente. Ela mais do que me diz que não aproxima de algo, ela me diz na verdade o seguinte: olha, se você se aproximar por uns valores menores, eu me aproximo do zero. Se você se aproximar por uns valores maiores, eu me aproximo do 1. Então eu não me decido não, depende do lado aí que você se aproximar.
E isso não é comportamento de função que tem limite. Então, guys, esse limite aqui da Heaviside, quando t tende a zero, ele não existe, devido a essa situação. Mas tem uma coisa muito particular aqui. Tem a coisa, tipo, apesar de ele não existir, mas para valores menores, e valores menores, guys, valores menores, se você representar na reta, são valores à esquerda. Então, às vezes, a gente chama à esquerda. E valores maiores são valores à direita. E essa função, apesar de não existir o limite, ela tem um comportamento padrão muito claro de cada lado. Do lado, para valores à esquerda do zero, ela tem limite, que é zero. Para valores à direita, ela tem. Então, cabe assim indagar, será que não faz sentido estudar então um limite só de um lado? E é daí, guys, que a gente vai introduzir no próximo vídeo. Isso aqui já ficou longo, 11 minutos. Que a gente vai introduzir no próximo vídeo a questão dos limites laterais. Os limites de um lado só, chamado de lateral. Lateral por ser lado, né? Lateral, lado, são palavras, significados relacionados. Mas antes de encerrar o nosso vídeo, por aí, eu quero mostrar o gráfico da nossa Heaviside. Gráfico, tá aqui nosso eixo Y, aqui, guys, não vai ser eixo X, esse eixo horizontal é sempre o eixo da variável, a nossa variável não é X, nossa variável é T, então aqui passa a ser eixo T. O gráfico está em azul, vejamos, vamos analisar, guys, para T negativo, a função é sempre zero, então ela vai ficar bem aqui em cima do eixo da variável, porque ela é sempre zero. Então ela vem aqui, ó, sempre zero, constante. Não sei se vocês sabem, mas toda função constante, o gráfico dela é uma linha horizontal. Por isso que está horizontal aqui, ó. E ela é sempre horizontal no nível da constante, que é o nível zero. Então, o nível zero é em cima do eixo da variável. Então, por isso que é isso aqui. A nossa função, ela é constante também do 1 do 0 em diante. Por que, professor? Confuso. Olha, se t é maior ou igual a zero, ou seja, do 0 em diante, ela é só 1, ela é um número constante, ela é constante. Então tá aqui, ó, da parte t para cá, ela é constante, portanto linha horizontal, olha, linha horizontal, no nível do valor, o valor é 1, tá no nível do 1. E uma coisa importante a se atentar, são essas bolinhas. No zero, tá aqui, ó, maior ou igual a zero, ela assume 1. Então, começa com a bolinha. Então, a extremidade é importante botar uma bolinha para saber se eu tenho valor ali ou não. Então, no zero, tá aqui, ó, assume 1, a bolinha no 1. No zero. Então, aqui nessa extremidade, ela não tem valor. Então, bolinha aberta indicando. Professor, por que não põe bolinha aqui? Porque aqui, ó, continua ao infinito e além. Pronto. Fui.